Agora eu tenho uma entrevista em dose dupla. Eu recebo as nossas super neuropsicopedagogas Bárbara Kowalczuk e também Juliana Pinheiro. E nós vamos falar, gente, sobre dificuldade de aprendizagem. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Que bom ter vocês aqui hoje. Uma super quinta-feira chuvosa, mas a aprendizagem, a gente tem que falar sobre esse assunto, que muitos pais em casa têm dúvidas sobre esse assunto e a gente vai esclarecer tudinho com vocês hoje. Primeiro, existe ali uma diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno? Existe sim, Patrícia. A dificuldade ela está relacionada mais ao externo, né? Ela está mais relacionada à parte pedagógica, ao social, ao emocional. A dificuldade é como se fosse uma estrada onde tem uma curva, que ela é passageira. E isso é normal em cada fase do desenvolvimento escolar. Só que o professor tem que estar sempre atento para ver em qual momento que essa criança está com dificuldade, né? E já o transtorno já é a parte neurológica, né? A parte que pode ser hereditário também. Então, ela é uma parte mais profunda. E tem diferença entre os dois. Entendi. Eu costumo brincar que assim, a dificuldade é tudo que está aqui externo mesmo. Pode ser questões emocionais, questões pedagógicas, às vezes sociais, um bullying, alguma coisa que pode gerar uma dificuldade, mas ela é pontual. O transtorno, ele tem fator biológico, como a Bárbara falou. Então, ele é permanente, ele não tem cura, ele não tem como. A gente ajusta para diminuir sofrimento, mas ele não tem cura. Entendi. Agora, por exemplo, falando com vocês, assim, a gente fala, nossa, é isso, mas e os pais? Como é que os pais, eles podem saber se é dificuldade ou se é transtorno? Vai mudar alguma coisa em casa, no relacionamento? Como que é? É que a dificuldade, a criança, ela teve uma frustração. Pode ser troca de escola, troca de professor ou desentendimento em família, que ela vai ter uma dificuldade em alguma área. Pode ser numa disciplina específica. Isso sempre o professor tem que estar passando para os pais. E o transtorno já vem no histórico da criança, né? Ela já vai apresentar várias dificuldades ao longo do tempo e que não está sendo sanadas, né? Entendi. E os pais não são especialistas. Isso. E nem os professores, eles têm que encaminhar para um especialista adequado, né? E tanto a família como a escola são fundamentais na questão da dificuldade. Porque a dificuldade, ela sempre começa pequena. Ela sempre começa com um detalhe. Vamos dizer, um professor está ensinando adição. E aquele aluno não compreendeu o pensamento matemático, não compreendeu o processo de adição. Se isso não for percebido pelo meio, né, pelo professor, pela família, quando o professor entrar na subtração, ele não vai conseguir também, porque ele já não sabia adição, não vai conseguir a subtração. E assim vai. Aí chega lá na frente, a criança fala, ele tem descalculia. Não, às vezes ele tem um déficit, só que virou uma bolinha de neve. Porque um foi passando pelo outro e se transformou numa grande dificuldade. Entendi. E assim, e a escola, por exemplo, como que ela pode lidar com a criança se for, no caso, dificuldade? O professor tem que ser bem objetivo, né? Ele tem que ter um olhar atento, tem que ter a sensibilidade de olhar para cada criança. Então, se a criança está com uma dificuldade, ele vai ter que mudar a estratégia de ensino, ele vai ter que demonstrar de outras formas aquele conteúdo para a criança associar e sanar essa dificuldade. Entendi. E algumas dificuldades, elas podem apresentar até por déficit da função executiva. O que é a função executiva? É aqui, ó, no nosso lobo frontal, a última área que tem de amadurecimento do nosso cérebro, mas que é responsável por tomada de decisão, planejamento, organização, controle de impulsos, tudo que está relacionado ao processo de aprendizagem. Então, se a criança, às vezes, tem um déficit nessa função executiva, vai interferir também na aprendizagem dela. O que a gente diz? O professor em sala de aula, ele pode juntar o conteúdo com atividades práticas que ajudam a desenvolver, a treinar e modelar, o que vai diminuir essa dificuldade também. Se for dificuldade, ela é mais passageira, a gente pode dizer assim? É isso? Sim. A criança, quando ela assimilou, pronto, passei por essa dificuldade, se ela teve a mediação correta, foi identificada a dificuldade e foi feito um acompanhamento para essa dificuldade, sim, ela passa, porque ela está com fatores externos. Né? Agora, se ninguém observar, se for só criando rótulos em cima dessa criança, o nível de exigência aumentando, ela pode crescer a vida inteira com dificuldade, por exemplo, na matemática, e nunca aprender a matemática.
Tá vendo só quando a criança fala assim, eu odeio aquela matéria, tal. Às vezes é dificuldade, não é que ela odeia, que ela não gosta, porque ela não aprendeu, né? A gente ama, a gente gosta daquilo que a gente aprende, que a gente faz com prazer, né? Que a gente gosta de estar fazendo aquilo. Agora, quando é a questão de transtorno, por exemplo, adaptação para a escola, muda daí, Bárbara? Muda. Tem toda uma adaptação específica daí para essa criança que já está laudada com esse transtorno. Aí a forma de apresentar o conteúdo também é diferente, vai mais para o concreto, no caso da descalculia, né? Para ela entender as noções básicas da matemática. Na parte do português, você já apresenta de outra forma. Já pode ter uma leitura com essa criança, diminui a quantidade de palavras num texto, numa pergunta, para que ela compreenda melhor. Então, tem todo um molde para que ela compreenda cada passo, né? Que legal. Mas é importante a gente ressaltar, Patrícia, que não existe um roteiro. A toda criança que tem TDAH, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso na escola. Não, é individual. Por isso que ele precisa estar passando por acompanhamentos, por estimulação, por profissionais que entendam da área, para dar esse olhar para a escola. Então, essa criança precisa porque tem crianças com transtorno que não precisam de muita adaptação. Tem crianças com superdotação que não precisam dessa adaptação. E tem outras que precisam. A adaptação, ela não é tirar a oportunidade da criança de aprender. É dar o suporte que ela precisa enquanto ela está desenvolvendo habilidades e aprendendo estratégias para lidar com aquele déficit. Entendi. Então, à medida que ela vai alcançando, a gente vai reduzindo o suporte, porque ela já vai conseguir. Agora, se eu jogo ela num lugar onde ela não dá conta biologicamente e nem dou estratégias e já exijo muito, é óbvio que ela vai abandonar, que ela vai criar, né, algumas questões emocionais e até mesmo ansiedade. Com certeza. E a gente tem, assim, por exemplo, quais são os transtornos do neurodesenvolvimento, que eles são os mais comuns, assim, que mais chegam nos consultórios, enfim? Tem a disgrafia, tem a descalculia. A disgrafia está ligada mais à parte da coordenação motora, ali onde a criança não consegue escrever corretamente. A descalculia está relacionada à parte da matemática. E qual é a outra mesmo? Não, o TDAH, né? O TDAH, o próprio autismo, são transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos hoje, né, o TOD, esses de comportamento, que também tem fator biológico. E tem a superdotação. A superdotação não é um transtorno, não é considerado como um transtorno, mas também existe muitas especificidades e que precisa de toda a adaptação e a estimulação. O que seria essa superdotação? É uma alta habilidade. É uma alta habilidade, só que ela é excepcional em uma ou mais áreas. E aí tem uma série de critérios que esse indivíduo precisa fechar para poder ter o diagnóstico de altas habilidades ou superdotação. No Brasil, a gente usa os dois nomes, eles são sinônimos aqui. Entendi. Agora, meninas, por exemplo, é preciso intervenção neuropsicopedagógica nesses casos que vocês colocaram aqui pra gente? Sim, nos dois casos tem que ter um direcionamento, né? Então, é que nem a Ju estava falando sobre a função executiva. Então, a gente faz toda uma sondagem dessa criança para ver em qual parte ali da função que ela está com mais defasagem. E a gente trabalha em cima daquilo para que ela desenvolva e que ela tome um rumo certo. Né? Entendi, olha só. É um treino cognitivo. Eu falo com as crianças que é assim, é deixar o cérebro forte. Né? Mas a gente pega aquelas questões que estão em déficits, mas também as potencialidades da criança. E aí a gente vai ensinando a criança também a identificar quais são os gatilhos. A gente trabalha muito com a metacognição. Essa observação dela em relação ao comportamento, às dificuldades e qual a estratégia que ela vai buscar, qual a rede de apoio ela vai buscar para poder não passar por essa situação com sofrimento. E qual seria a intervenção para cada uma, assim? É treino, né? Nós sempre falamos que quanto mais a gente treina, mais a gente fica bom. Então, quanto mais essa criança treinar aquela dificuldade dela, ou dentro daquele transtorno, melhor ela fica, mais forte ela fica, né? E o planejamento, ele é individualizado. Então, por isso, mesmo que a criança já tenha um laudo, tenha passado por uma avaliação, nós fazemos a sondagem por isso, porque na sondagem a gente vê a criança ou adolescente em execução. Então, a gente consegue perceber o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele reage à frustração, como são as questões emocionais. Aí a gente consegue montar um plano de intervenção
específico para ele, sempre começando gradativamente. É igual um elástico. Se eu puxo o elástico de uma vez só, ele vai arrebentar. Então, a gente puxa um pouquinho, a criança alcança as metas que a gente colocou, a gente puxa mais um pouquinho. Então, é sempre com um planejamento muito individual e baseado nas metas. Que maravilha, meninas. Olha, podíamos passar aqui a tarde toda falando desse assunto, que eu sei que tem muita coisa legal, muito conhecimento para vocês passarem aqui para a gente, aqui para os nossos telespectadores. Mas vocês voltam em outra oportunidade que a gente fala um pouquinho mais, viu? Muitíssimo obrigada. Passa o Instagram de vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, já manda um direct também. Pode mandar direto lá da Storge, @Storge Educação. Tá? Perfeito. Aí a gente responde, quiser mandar dúvidas, a gente está lá à disposição também. Então tá bom. Obrigada mais uma vez. Muito Excelente obrigada. fim de semana. Sextou aí amanhã já, né? Com essa chuvinha, mas para quem trabalha tá tudo igual, né?